Bom, mas como ele falou, meu nome é Marcelo Bjork, eu sou do interior de São Paulo, mas já morei em Belo Horizonte, já morei no Rio, voltei para o interior de São Paulo, voltei para o Rio, porque é assim, né? O vento sopra e a gente vai, né? Bom, desde a minha conversão que eu trabalho com missões no contexto urbano, missões no contexto da cidade, né? Então quando eu conheci a galera do Pulso, a gente teve uma identificação muito grande, exatamente por causa dessa questão da comunicação. Eu acho que essa foi talvez a palavra-chave assim, que fez com que eu me identificasse tanto com o trabalho que essa galera faz e que eles também se identificassem tanto com o trabalho que eu faço. Porque desde a minha conversão, vou tentar ser breve, eu me converti em 98, então não vou dar tantos detalhes assim, mas desde a minha conversão eu entendi no processo, conforme eu ia crescendo, que existia uma dificuldade de comunicação da igreja com quem não era. E isso é uma série de fatores que levam a isso, né? Não é só porque, quando a gente fala sobre o lance da comunicação, a gente já pensa logo nos jargão que a gente usa, no evangeliquez, que a galera fala, não, mas não é só isso não, é uma série de coisas. De cultura, de comportamento, é o que ele falou, de estar junto e você acaba estreitando os seus laços só com quem divide a mesma fé que você e a hora que vê, a missão de implantar o reino já não está rolando de forma natural, porque naturalmente eu não tenho contato com essas pessoas. Então desde o começo eu comecei a perceber esse tipo de situação. E como eu sou um rapper, o rapper, querendo ou não, ele trabalha com comunicação. A ideia do rapper é passar ideia. Então isso me incomodava, assim, de certa forma. Porque eu lembro quando eu me converti, a galera veio assim, ficou sabendo que eu fazia rap, que eu fazia já rap antes de converter. E os caras falaram, pô, você tem que ouvir esse rap. E a hora que me dava, eu não entendia 50% do que estava sendo falado naquele rap. Porque eu ainda não era evangélico, eu não sabia o que era aqueles papos que estavam rolando ali, né? E eu falei, poxa, legal pra caramba, mas agora eu entendi por que eu não conhecia essa música antes de eu entrar aqui, porque só vocês conhecem, a gente lá não conhece. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, assim, como que eu poderia melhorar essa comunicação pra atuar e fazer os trabalhos que Deus estava colocando no meu coração pra fazer. E eu comecei a fazer esse trabalho e eu costumo falar pra galera assim, que eu vim de fora pra dentro. Por quê? Porque primeiro foi fora, totalmente fora. Meu trabalho musical foi totalmente fora, meu trabalho de ministério foi totalmente fora, para só depois isso adentrar as igrejas. E aí depois eu começar a entender que Deus queria usar também para trabalhar com igrejas e chamar a igreja para um despertamento nesse sentido. Por que eu falo assim da dificuldade da comunicação? Uma das coisas que talvez a gente errou grave foi colocar o evangelismo e missão como uma tarefa. Estão me entendendo? Tem até departamento. É uma tarefa, é algo que, poxa, ele que foi chamado que faz. É uma tarefa. A tarefa ela tem hora para começar, hora para acabar e geralmente a gente tem pressa. Porque é uma tarefa, tem que acabar logo. Então se eu vou para algo que não pode ter pressa, tem que ter uma extrema paciência. Eu vou com pressa, chega lá eu vou querer fazer o quê? Cumprir o que eu fui fazer. Então eu vou querer falar. E na maioria das vezes o mundo do nosso momento agora é de ouvir. Então assim, eu não vou ter tempo para ouvir, mas aí eu sou ensinado que eu preciso ser resposta. Mas aí eu quero ser uma resposta sem antes parar para ouvir a pergunta. Vocês estão me entendendo? Uhum. E começa a ficar uma coisa extremamente mecânica, onde a gente vai, faz de forma mecânica, porque a gente aprendeu a fazer, dá sim o seu resultado lá na hora, claro, ninguém aqui está falando que foi tudo inútil e coisa e tal, não é nada disso. Mas a questão é que os tempos vão mudando, o mundo está passando por umas mudanças assim, ó, a cada segundo muda e muda e muda e muda e muda. E a hora que a gente olha pra gente está de frente para um campo novo e com as ferramentas de 20 anos atrás e a gente não pensou em dar uma atualizada, dar uma amolada nessas ferramentas para poder dialogar com uma nova geração e uma nova turma. Estão me entendendo? Sim. Então assim, a importância de estar se atualizando. Eu tenho muito cuidado quando eu falo disso com igrejas, cara, porque talvez, eu não sei de qual linha de igreja cada um é, mas talvez pra você é aquele lance sagrado, né, mano? O formato que você faz do evangelismo, a panfletagem no domingo de manhã, talvez é aquele negócio que você fala assim, pô, o que esse cara tá falando, velho? Como assim? Eu fui ganho pra Jesus assim. Cara, eu não tenho nada contra nenhum tipo de evangelismo. Eu já fiz muita panfletagem domingo de manhã, eu já fiz muita abordagem farol, eu já fiz tudo quanto é tipo de evangelismo sem imaginar. Eu sou rapper e já fiz evangelismo na festa do peão. Né, de chapelão e os caramba. Então assim, ó, se é pra ganhar a galera, bora, eu sou a favor de tudo. Só que é sobre a gente conversar, sobre como que a gente aprimora isso pra gente poder ir mais além. Porque existe uma galera, e eu vou te falar pra você que é uma safra grande de gente que a gente não alcança mais. Por comunicação. A gente está num tempo extremamente ideológico, extremamente cheio de coisa nova pra juventude, cheio de uma juventude que não se acanha mais em olhar pra você e falar, dane-se seu Deus, eu não acredito nele.
Vocês estão me entendendo? E essa geração, velho, essa galera, você não alcança mais de maneira mecânica. Impossível. Impossível. Já teve vez de eu parar num lugar muito louco e a hora que eu falo assim, ó, Deus te ama. O cara manda Deus pra um lugar, irmãos, que eu nem ouso pensar aqui pra falar pra vocês. Então assim, ó, uma geração que não tem o menor respeito por isso que a gente tanto ama e respeita e prega. Então assim, como alcançar uma galera que nem sequer tem o respeito de parar pra te ouvir? Né? Então assim, daí a importância do relacionamento. E o relacionamento, cara, ele não é uma tarefa. Ele não é algo feito com pressa, ele não é algo que tem hora pra acabar e hora pra terminar. Ele não é algo que você faz sem se abrir, sem se expor. O relacionamento ele é algo muito verdadeiro, velho. É chamar pra casa, é a pessoa ver como é que você é no dia a dia. E essas coisas todas hoje, talvez, são o evangelismo mais como eu posso dizer, mais funcional, cara. Mais eficaz, era essa palavra que eu tava procurando. Talvez o evangelismo mais eficaz. Então, assim, às vezes eu visito algumas igrejas pra gente conversar sobre isso, e aí algumas pessoas perguntam assim pra mim, dá umas estratégias de abordagem. Eu falo, cara, rasga as estratégias. Ser humano com outro ser humano. É muito simples, cara. A gente tá tão preso a técnicas e a coisas que a gente aprendeu e estratégias que a gente perdeu o simples, o básico. Um ser humano olhar pro outro e conversar sobre alguma coisa. Vocês estão me entendendo? Então assim, hoje a gente estava conversando um pouco sobre isso e eu falava para os irmãos assim, que eu acredito que o processo é mais de desaprender do que de aprender. É sério, é mais se soltar de algumas amarras, de alguns moldes que a gente se engessou e entender que o tempo é outro, a geração é outra, a galera é outra e a gente precisa ser mais aberto para poder trocar umas ideias, poder ouvir, entender qual é a pergunta. A pergunta não é a mesma de 10 anos atrás, é outra. A resposta ainda é a mesma, Cristo, a resposta sempre. Mas as perguntas vão mudando. E você precisa entender as perguntas. Estão me entendendo? Amém. Então assim, ó, eu não vou esticar aqui o chiclete. Essa gíria é de São Paulo aqui, ninguém conhece chiclete. Não vou esticar o chiclete. Mas assim, ó, eu tô morando no Rio, cara. E assim, a gente voltou agora tem 2 meses e a gente já começou a se envolver na medida do possível dentro do que nossa disponibilidade permitia com alguns trabalhos. Esse mês que passou foi setembro. E mês de setembro é setembro amarelo. E aí todas as escolas estão extremamente abertas para falar sobre o assunto de Setembro Amarelo, cara. E a gente teve umas experiências assim desde o ano passado muito louca com Setembro Amarelo e esse ano foi muito, porque foram várias escolas. E assim, é uma situação que eu estou compartilhando aqui com vocês. O tema é um tema de interesse geral. Estão me entendendo? A gente está vivendo uma catástrofe, mano, de suicídio. Tem muita gente cometendo. Os números são altíssimos. Mas entre jovem e adolescente é altíssimo. Já se fala de suicídio infantil, velho. Então, tipo assim, ó, isso é um tema do interesse de todos. E nós temos resposta. Então, assim, ó, tá aí uma porta enorme se abrindo, né? Então, assim, no meu caso, graças a Deus, eu tenho a questão da arte. A arte é um facilitador, assim, absurdo. Absurdo. Eu lembro que uma vez eu conheci uma realidade que eu até então desconhecia, que é a realidade da Fundação Casa, antiga FEBEM em São Paulo, Centro de Ressocialização de Menor. E eu fiquei impactado com aquilo e eu quis fazer alguma coisa lá dentro. E aí viraram para mim e falaram assim, olha, você pode apresentar um projeto de assistência religiosa, você vai ter uma vez por semana com esses adolescentes e você vai dividir esse espaço com os católicos que também vêm, com os espíritas que também vêm, com não sei quem que também vem. Ou você pode fazer um projeto de arte e educação e ensinar poesia para esses moleques que você vai ter todos os dias da semana que você quiser. E assim, eu optei pela arte e educação, porque eu queria estabelecer relacionamento, eu não queria fazer culto. Quem gosta de culto é crente. Quem não é crente não gosta de culto. Então eu queria estabelecer relacionamento com eles, eu queria ouvir, entender a história deles. Esse projeto aconteceu em São Paulo por 3 anos. Eu nunca fiz um culto em São Paulo, irmãos. Nunca. Só que eu não sei te informar o número de batismo que teve. Não sei te informar. Mas nunca foi feito um culto. Estão me entendendo? Quebrar os gessinhos, quebrar os formatinhos, e entender que Deus pode usar uma oficina de poesia, de arte. Entender, usar um jogo de futebol, que se assistiu junto com os adolescentes. Eu tive a experiência. Deixar de fazer atividade porque estava tendo jogo. E aí acabar, os adolescentes meio cabreiros, e aí na volta falou assim, cara, ninguém nunca veio aqui passar tempo com a gente. Precisou vir aqui fazer alguma coisa. Vocês estão me entendendo? Então assim, ó, eu quero me colocar à disposição para ajudar assim muito, porque eu gosto dessa parada, eu gosto mesmo. E dialogar sobre isso com todo mundo. Comunicação. Rever a nossa comunicação. Amém?